Em maio de 2022, um pequeno módulo de pouso no solo de Marte começou a registrar algo que não fazia sentido. Não era vento, não era impacto de meteoro, não era falha técnica. O planeta estava tremendo. Durante horas, ondas sísmicas atravessaram o interior de Marte, um mundo que por décadas aprendemos a chamar de morto. Um planeta frio, seco, geologicamente silencioso. Pelo menos, era isso que acreditávamos. Quando os cientistas analisaram aqueles dados com mais cuidado, descartaram uma hipótese atrás da outra, até que sobrou apenas uma explicação possível. Uma explicação desconfortável, inesperada, quase absurda. Aquelas ondas estavam atravessando camadas saturadas por água líquida, escondidas quilômetros abaixo da superfície. Marte, o planeta que perdeu seus rios, seus lagos e sua atmosfera, ainda guardava água. Não gelo, não vapor. Água líquida, presa no subsolo desde um passado remoto. E naquele instante, algo ficou claro. Não era apenas Marte que precisávamos repensar. Era o sistema solar inteiro. Essa descoberta não surgiu sozinha. Ela se soma a uma sequência de sinais estranhos, espalhados por mundos completamente diferentes entre si. Planetas que não se comportam como deveriam. Corpos celestes que desafiam modelos antigos. Fenômenos que surgem onde jamais imaginamos procurar. Gigantes gasosos que mudam por dentro. Planetas anões com formatos impossíveis. Mundos próximos ao Sol escondendo gelo. E planetas considerados mortos, revelando atividade. Durante muito tempo, acreditamos que o sistema solar fosse um lugar resolvido. Algo que já entendíamos bem, antes de olhar para fora em direção a outras estrelas. Mas a verdade é outra. À medida que nossas sondas ficaram mais precisas, nossos telescópios mais sensíveis e nossas perguntas mais ousadas, começamos a enxergar algo inquietante. O sistema solar não é estático, nem previsível, nem simples. Ele é dinâmico, violento, contraditório. E ainda guarda segredos profundos, escondidos logo ali, ao alcance das nossas próximas descobertas. Este documentário é um convite para enxergar esses mundos além das aparências, para ir além das imagens clássicas, dos rótulos antigos e das certezas confortáveis. Nossa jornada começa no maior planeta do Sistema Solar. Um colosso que chamávamos de bola de gás, mas que se revelou um mundo fluido, instável e profundamente estranho. Tempestades que encolhem, polos que se reorganizam e um interior que desafia décadas de modelos científicos. Algo está acontecendo com Júpiter, e não é pouca coisa. Seguindo para além da órbita de Netuno, encontramos um mundo que parece ter sido moldado pela violência. Um planeta anão que gira rápido demais, tem formato impossível, satélites, anéis e uma história digna de um romance cósmico. Haumea não apenas quebra regras, ela obriga a ciência a reescrevê-las. Voltando para perto do Sol, até um mundo pequeno, extremo e fascinante. Mercúrio parece simples à primeira vista, mas esconde gelo onde deveria existir fogo, um núcleo gigantesco e um campo magnético que simplesmente não deveria estar ali. Um planeta que desafia o senso comum em cada detalhe. Por fim, chegamos a Marte, um mundo que parecia morto, seco e silencioso, até que seu interior falou. Tremores, ondas sísmicas e dados inesperados revelaram algo impensável. Um gigantesco reservatório de água líquida escondido sob a superfície. A pergunta agora não é mais se Marte teve água, mas o que ainda pode existir lá embaixo. Meu nome é Pedro. Prepare-se para conhecer o verdadeiro sistema solar.
Durante anos, aprendemos a chamar Júpiter de a maior bola de gás do Sistema Solar. Uma descrição rápida, fácil e irônica. Porque quanto mais olhamos de perto, menos gasoso ele parece ser. A fina névoa colorida que vemos do lado de fora esconde algo muito diferente. Um planeta dominado por camadas profundas e esmagadoras de matéria em estado fluido, hidrogênio comprimido até se comportar como um oceano interminável. Júpiter é, na prática, um gigante líquido, turbulento, flexível e em constante transformação. E é justamente por isso que algo estranho está acontecendo lá dentro. Nas últimas décadas, imagens, vídeos e medições revelaram que o maior planeta do Sistema Solar não é tão estável quanto imaginávamos. Suas tempestades mudam de tamanho e de força, suas faixas atmosféricas desaparecem e retornam sem aviso, seus polos reorganizam ciclones inteiros, e até o seu interior, que por muito tempo acreditávamos compreender, está começando a desafiar as explicações mais clássicas. Júpiter está mudando, e está mudando rápido demais para um gigante tão antigo. Antes das sondas espaciais, Júpiter era apenas um disco listrado visto de longe, bonito, brilhante, mas sempre meio borrado. Durante séculos, tudo o que sabíamos vinha de telescópios presos ao chão, lutando contra a própria atmosfera da Terra, que tremia a imagem e escondia detalhes fundamentais. Mas foi só no século XX, com o avanço das técnicas de fotografia astronômica, que começamos a enxergar Júpiter com um pouco mais de nitidez. Surgiram os primeiros registros realmente consistentes de mudanças na atmosfera. Vídeos curtos, capturados por telescópios maiores, que mostravam o planeta girando como um farol turbulento. Era a primeira vez que a humanidade via, em tempo real, as faixas se arrastando pela superfície e a grande mancha vermelha girando de forma lenta, mas constante. Essas imagens iniciais não eram perfeitas, mas tinham algo especial. Elas mostravam que a atmosfera de Júpiter era viva. Algo ali se mexia demais, mudava demais, parecia ativo demais para um mundo tão distante. E foi justamente esse movimento incessante que chamou a atenção das agências espaciais. A partir desse momento, ficou claro que observar Júpiter apenas da Terra não seria suficiente. Se quiséssemos entender aquele gigante em detalhes e descobrir por que suas tempestades e bandas se comportavam de maneira tão imprevisível, precisaríamos chegar mais perto, muito mais perto. Esse foi o ponto de partida para as primeiras missões que ousaram atravessar o vazio em direção ao maior planeta do Sistema Solar. E foi aí que tudo começou a mudar. A primeira a encarar o desafio foi a Pioneer 10, em 1973. Pequena, frágil e com tecnologia que hoje cabe em uma calculadora de bolso, ela fez algo gigantesco. Se tornou o primeiro objeto humano a chegar tão perto de Júpiter. Suas câmeras capturaram as primeiras fotos próximas da atmosfera, revelando nuvens complexas, faixas agitadas e um ambiente muito mais violento do que qualquer astrônomo imaginava. Mesmo com resolução modesta, aquelas imagens abriram uma nova era. De repente, Júpiter não era mais um borrão distante, era um mundo real. No ano seguinte, a Pioneer 11 repetiu o feito, mas com mais precisão. Suas medições ajudaram a melhorar o entendimento do campo magnético colossal do planeta, além de registrar imagens ligeiramente mais claras da turbulência atmosférica. E mesmo assim, tudo indicava que estávamos apenas arranhando a superfície daquele gigante. Mas a verdadeira revolução chegou em 1979, quando Voyager 1 e 2 atravessaram o sistema joviano. Pela primeira vez na história, vimos Júpiter em altíssima definição, para a época, claro. Tempestades circulares se multiplicando, redemoinhos se entrelaçando, raios violentos rasgando as nuvens. As Voyagers registraram sequências de vídeo que mostravam o planeta girando e pulsando, como se estivesse vivo.
A grande mancha vermelha, aquela tempestade com séculos de idade, finalmente revelou detalhes internos que jamais foram percebidos da Terra. As descobertas não pararam em Júpiter. Suas luas também tinham surpresas para revelar. Io, por exemplo, se mostrou uma lua vulcânica que lançava lava em direção ao espaço, com erupções tão altas que chegavam a centenas de quilômetros. Foi a primeira vez que encontramos atividade vulcânica fora da Terra. E isso só reforçou a ideia de que o sistema joviano inteiro é muito mais dinâmico e imprevisível do que imaginávamos. Essas missões não apenas mostraram Júpiter em detalhes, elas levantaram perguntas novas, perguntas que exigiam algo mais ambicioso do que simples sobrevoos rápidos. Para realmente começar a entender o maior planeta do Sistema Solar, precisávamos de algo mais complexo, uma missão que ficasse ali, convivendo com o gigante por anos, registrando cada mudança, cada tempestade, cada sinal vindo de suas luas. Aí nascia a missão Galileu, a primeira sonda da história a orbitar Júpiter. Lançada em 1989, a sonda passou 6 anos viajando pelo espaço até chegar ao destino em dezembro de 1995. E ao entrar em órbita, Galileu começou um dos estudos planetários mais importantes já realizados. Logo de início, a missão fez algo inédito. Soltou uma pequena sonda atmosférica diretamente nas nuvens de Júpiter. Em poucos minutos de descida, aquele módulo lutou contra ventos violentos, temperaturas altíssimas e pressões inimagináveis. Ele enviou dados preciosos antes de ser esmagado para sempre. Foi a primeira e única vez que tocamos, ainda que brevemente, o interior de Júpiter. Enquanto isso, o orbitador começou a observar o planeta de longe. Suas câmeras e instrumentos revelaram detalhes surpreendentes sobre a profundidade das tempestades, a composição das nuvens e as mudanças constantes nas bandas escuras e claras que circulam o planeta. Tempestades surgiam, desapareciam e reapareciam como se Júpiter respirasse em ciclos próprios, imensos e imprevisíveis. Mas a maior contribuição de Galileu veio com o estudo das luas jovianas. A missão trouxe evidências sólidas sobre a existência de um oceano global escondido sob o gelo de Europa. Reforçou a atividade vulcânica contínua em Io com detalhes nunca vistos. Revelou que Ganimedes tem seu próprio campo magnético e mostrou que Calisto é muito mais complexa do que imaginávamos. Enquanto mapeava o sistema joviano, Galileu também registrou mudanças misteriosas no próprio planeta. Bandas inteiras sumiam e retornavam, redemoinhos se multiplicavam, e até a região da Grande Mancha Vermelha parecia perder estabilidade em alguns períodos. Os dados sugeriam que o clima do planeta estava longe de ser estático. Pelo contrário, ele parecia mais ativo do que jamais havíamos percebido. Quando a missão terminou em 2003, Galileu já tinha transformado completamente o nosso entendimento sobre o sistema joviano. Mas ainda havia uma sensação estranha. Quanto mais aprendíamos, mais claro ficava que Júpiter escondia algo profundo, talvez dentro do próprio planeta. Algo que nenhuma sonda anterior tinha conseguido ver. Com o fim da missão Galileu, a exploração de Júpiter entrou em uma nova fase. Uma fase em que o planeta não precisava mais de uma sonda ao seu redor para ser observado em detalhes. Telescópios cada vez mais poderosos, espalhados pelo mundo e na órbita da Terra, começaram a revelar detalhes precisos. O Hubble, por exemplo, transformou Júpiter em uma vitrine de alta definição. Do espaço, livre das distorções da atmosfera terrestre, ele registrou tempestades surgindo e desaparecendo em questão de dias, filamentos de nuvens se esticando como fitas e explosões coloridas que os astrônomos chamaram de plumas convectivas. Enquanto isso, telescópios gigantes como o VLT no Chile e o Subaru no Havaí começaram a captar detalhes ainda mais profundos. Suas câmeras infravermelhas atravessavam grande parte da névoa externa do planeta, permitindo ver camadas internas das tempestades e revelando regiões quentes e frias com precisão impressionante.
Foi também nessa época que os cientistas passaram a acompanhar os chamados eventos globais, quando faixas inteiras do planeta, largas o suficiente para caber em várias terras, escureciam, clareavam ou simplesmente desapareciam. Após isso, foi possível observar os impactos cósmicos. Pela primeira vez, telescópios terrestres registraram objetos atingindo Júpiter em tempo real. Desde o impacto histórico do cometa Shoemaker-Levy 9, em 1994, vários outros corpos menores foram observados colidindo com o gigante. Cada impacto deixava cicatrizes gigantescas, visíveis até mesmo por astrônomos amadores, e lembrava o mundo de que Júpiter não é apenas um planeta, é um escudo gravitacional do Sistema Solar. Mas entre tantas descobertas, uma começou a chamar a atenção. A primeira era que a grande mancha vermelha estava mudando. Ela diminuía, tornava-se mais circular. Suas bordas se agitavam como se algo a estivesse desfiando. Era a primeira vez que víamos essa tempestade de séculos mostrando sinais de instabilidade. E, ao mesmo tempo, novas tempestades surgiam e desapareciam com uma velocidade impressionante. Ciclones menores apareciam aos montes, se fundiam uns com os outros, giravam na direção oposta e criavam padrões atmosféricos que não combinavam com nenhum modelo usado até então. Essas observações, feitas da Terra e do espaço, deixavam claro o quanto Júpiter estava mudando, e rápido. Os cientistas precisavam de respostas. Respostas que nenhum telescópio em órbita ou no solo seria capaz de responder. Era hora de voltar ao gigante, mas dessa vez com equipamentos capazes de enxergar não apenas suas nuvens, e sim o seu interior. Em 2016, depois de uma viagem de quase 5 anos pelo espaço profundo, uma sonda diferente de todas as anteriores finalmente chegou a Júpiter. Seu nome era Juno e sua missão era simples no papel, mas extremamente difícil de realizar: desvendar o interior do maior planeta do Sistema Solar. Diferente das Voyager e das Pioneer, Juno não estava ali apenas para fotografar. E diferente de Galileu, ela não carregava câmeras tradicionais como seu instrumento principal. Juno foi construída como uma espécie de raio-x planetário, equipada com sensores capazes de atravessar camadas profundas da atmosfera, medir campos magnéticos colossais, mapear correntes invisíveis e rastrear a circulação de gases até onde nenhum outro instrumento tinha alcançado. Logo nos primeiros sobrevoos, Juno mostrou que Júpiter não era apenas misterioso. Ele era profundamente diferente do que imaginávamos. A atmosfera, por exemplo, é muito mais profunda do que se pensava. As tempestades que vemos na superfície não são apenas redemoinhos superficiais. Elas se estendem por centenas e centenas de quilômetros para baixo, mergulhando em camadas densas e quentes, onde o hidrogênio começa a se comportar como um fluido comprimido. A famosa Grande Mancha Vermelha também revelou mais um segredo surpreendente. Ela é mais rasa do que se acreditava, com profundidade limitada, diferente de outras tempestades menores que mergulham profundamente no planeta. Isso só tornou o seu encolhimento recente ainda mais intrigante. Mas talvez a descoberta mais chocante tenha sido o interior do planeta. Durante décadas, acreditava-se que Júpiter possuía um núcleo sólido e compacto, formado por rochas e metais, mas Juno mostrou que essa ideia estava errada. O interior de Júpiter não tem um núcleo sólido bem definido. Ele possui algo muito mais estranho: um núcleo difuso, parcialmente dissolvido, misturado ao hidrogênio metálico líquido que o envolve. A sonda Juno também analisou a magnetosfera do planeta e revelou detalhes impressionantes. Bom, como sabemos, o campo magnético de Júpiter é o mais forte entre todos os planetas do Sistema Solar, mas Juno revelou que ele também é caótico, irregular, cheio de manchas fortes e fracas que se movem com o tempo. Algumas regiões pareciam mudar de forma e intensidade,
desafiando todas as previsões de como um dínamo planetário deveria funcionar. Mas talvez o mais fascinante de tudo fosse aquilo que a Junocam, a câmera de luz visível da sonda, captava a cada aproximação. Um planeta em constante mutação, com ciclones polares organizados em padrões perfeitos que às vezes se reorganizam sem explicação. Estruturas atmosféricas gigantescas que pareciam estáveis mudavam de lugar ou desapareciam totalmente de um sobrevoo para o outro. Cada novo dado deixava uma sensação crescente entre os cientistas. Júpiter não é apenas complexo, ele é instável, ele é dinâmico, ele está mudando enquanto o observamos. E é esse conjunto de mudanças, essas transformações rápidas, profundas e às vezes inexplicáveis, que nos traz ao ponto central deste vídeo. Algo estranho está acontecendo com Júpiter. Como vimos, nos últimos anos, Júpiter vem apresentando um conjunto de mudanças tão rápidas e tão profundas que deixou os cientistas perplexos. A mais famosa delas é a Grande Mancha Vermelha, que está encolhendo em ritmo acelerado, perdendo material para redemoinhos vizinhos e se tornando mais circular e instável, algo nunca observado antes. Mas essa é apenas a primeira peça de um quebra-cabeça muito maior. Por todo o planeta, o clima está se comportando de maneira imprevisível. Faixas inteiras desaparecem e retornam sem aviso, bandas mudam de cor em questão de semanas, tempestades surgem do nada e se desfazem rapidamente, e vórtices gigantes, que deveriam permanecer estáveis, se fundem ou se fragmentam sem padrão claro. É como se a atmosfera de Júpiter estivesse em um estado de reorganização constante. Ao mesmo tempo, o campo magnético, o mais forte entre os planetas do Sistema Solar, vem mostrando irregularidades surpreendentes. Manchas magnéticas surgem, se deslocam e mudam de intensidade, criando um cenário caótico que desafia os modelos tradicionais de magnetosfera planetária. Isso levantou uma suspeita curiosa. Talvez o interior de Júpiter também esteja passando por mudanças. Essa ideia ganhou força depois da descoberta de que o planeta não possui um núcleo sólido definido, mas sim um núcleo difuso, misturado ao hidrogênio metálico ao redor. Alguns modelos sugerem que esse núcleo pode estar se espalhando ainda mais, como se o interior de Júpiter estivesse se reorganizando lentamente ao longo do tempo. E, para completar, até os polos do planeta estão mudando. Os ciclones polares, antes considerados extremamente estáveis, começaram a se reconfigurar, mudam de posição, se deformam, migram e às vezes até desaparecem, sendo substituídos por outros. Tudo isso em escalas de tempo surpreendentemente curtas para um planeta tão gigantesco. A verdadeira estranheza está no conjunto. Todas essas mudanças estão acontecendo ao mesmo tempo. Tempestades instáveis, bandas mutáveis, polos reorganizando ciclones, núcleo difuso em transformação, campo magnético caótico, um planeta inteiro se comportando de forma diferente do que qualquer modelo previa. Júpiter parece estar atravessando um período de instabilidade raro. Talvez um ciclo profundo que nunca havíamos observado. Talvez seja apenas a natureza dinâmica de um gigante revelando seus segredos. Ou talvez algo maior esteja acontecendo lá dentro. Algo que só agora começamos a perceber. Se o presente já é surpreendente, o futuro promete ser ainda mais revelador. Júpiter, que por séculos foi apenas um ponto listrado no céu, agora se transformou em um laboratório natural onde mudanças acontecem diante dos nossos olhos. E pela primeira vez, temos tecnologia suficiente para acompanhar cada detalhe. Em poucos anos, 2 missões ambiciosas vão inaugurar uma nova era de exploração no sistema joviano. A primeira é a Europa Clipper da NASA. Prevista para chegar no sistema joviano no início da década de 2030, ela vai estudar em detalhes a Lua Europa, um dos lugares mais promissores para a existência de um oceano subterrâneo e potencialmente vida microbiana.
Embora não seja uma missão dedicada a Júpiter, cada passagem pela gigantesca magnetosfera do planeta fornecerá dados complementares sobre seu ambiente extremo. A segunda é a missão JUICE da Agência Espacial Europeia. A sonda também já está a caminho e fará múltiplos sobrevoos em Júpiter e suas luas congeladas. Seus instrumentos podem detectar mudanças sutis na atmosfera, capturar variações climáticas e medir perturbações no campo magnético. Exatamente o tipo de dado que pode ajudar a entender as anomalias recentes. Além disso, telescópios de nova geração, como o James Webb, o ELT, entre outros, estão começando a produzir imagens de Júpiter com uma nitidez nunca vista antes. Esses observatórios conseguem medir alterações de temperatura, composição química e circulação atmosférica quase em tempo real, criando um monitoramento contínuo do planeta. Mas a pergunta ainda permanece viva. O que está causando essa mudança tão drástica no maior planeta do Sistema Solar? Será que tem alguma relação com o ciclo solar? Ou, de repente, a localização da órbita atual do planeta? Ou, quem sabe, por alguma anomalia gravitacional devido ao efeito de maré causado por seus satélites? Bom, o fato é que no momento não temos nada, mas tudo indica que as missões que estão a caminho podem revelar os segredos ainda mais ocultos de Júpiter e desvendar esse mistério de uma vez por todas. O fato é que estamos prestes a acompanhar Júpiter como nunca antes na história. E pela primeira vez, podemos observar diretamente um ciclo de mudanças que talvez aconteça apenas uma vez a cada muitos séculos, ou até milênios. O planeta que chamávamos de bola de gás está revelando sua verdadeira natureza. Um gigante fluido, vivo, dinâmico e cheio de transições que só agora começaram a ser decifradas. Se o que estamos vendo hoje é apenas o início de um grande ciclo ou um momento raro na vida desse colosso, ainda não sabemos. Mas uma coisa é certa: as próximas missões, os próximos telescópios e os próximos anos de observação vão nos mostrar o que realmente está acontecendo lá dentro. Eu acredito que a maioria das pessoas saiba que o cinturão de Kuiper, o anel de corpos gelados que se estende muito além da órbita de Netuno, abriga alguns dos objetos mais estranhos de todo o nosso sistema solar. Dentro dessa região, existem trilhões de cometas, asteroides e grandes planetoides, como Plutão, Eris e Makemake, um verdadeiro zoológico planetário. Mas uma das maiores esquisitices dali talvez seja um objeto que já foi conhecido como 2003, EL61, um corpo celeste que reúne em si características verdadeiramente únicas. Esse mundo distante orbita a uma distância média de cerca de 43 unidades astronômicas do Sol, ou seja, cerca de 6,45 bilhões de quilômetros, indo de um periélio de 34,6 unidades astronômicas até um afélio de 51,6 unidades astronômicas e levando impressionantes 283 anos para completar uma volta ao redor do Sol. É uma órbita bem excêntrica, mas ainda assim suficiente para classificar L61 como um objeto clássico do cinturão de Kuiper. Em 2008 e 2003, L61 foi oficialmente designado como planeta anão, se juntando à categoria de Plutão, Eris, Ceres e Makemake. Mas, diferente dos outros planetas anões, esse objeto extraordinário nos reserva várias surpresas, ele que agora é conhecido por seu nome definitivo, Haumea. O destino curioso de 2003 L61 parecia já traçado. Em julho de 2005, ele foi anunciado como o possível 10º planeta do Sistema Solar.
Pouco tempo depois, acabou envolvido numa espécie de história de espionagem astronômica que o tornou famoso até fora do meio científico, apenas para ser esquecido pela mídia um mês depois, quando uma conferência bombástica, no fim de agosto, trouxe à tona a descoberta de 2003, UB-313, o planeta anão que hoje chamamos de Eris. Toda a confusão começou em 28 de julho de 2005, quando José Luiz Ortiz, do Instituto de Astrofísica de Andaluzia, anunciou que após analisar imagens capturadas em 7 de março de 2003, junto com outros colegas do Observatório de Serra Nevada, na Espanha, havia descoberto um novo grande objeto, pertencente à classe dos corpos do Cinturão de Kuiper. Pouco depois, no entanto, Michael Brown, da Caltech, revelou que sua equipe já havia detectado o mesmo objeto em 6 de maio de 2004, mas que não o haviam anunciado porque ainda estavam estudando a possível existência de um satélite. Mas beleza, até aí, tudo normal. Um dos riscos de adiar um anúncio é justamente que alguém descubra e anuncie antes de você. Brown e seus colegas inicialmente aceitaram a situação e até parabenizaram os espanhóis. Mas o problema começou dias depois, quando os americanos perceberam que os registros de acesso aos arquivos das observações do EL-61, feitas com seu telescópio nos 6 meses anteriores, haviam sido acessados por computadores do Instituto de Andaluzia. A suspeita de que os espanhóis espiaram os dados se tornou forte e, claro, gerou polêmica e muita discussão. E, para piorar, o receio de que outras descobertas em andamento também pudessem ser reveladas levou a equipe de Brown a apressar o anúncio da descoberta de 2003, o UB-313, um grande objeto que, até a decisão da União Astronômica Internacional em 2006, seria chamado de o 10º planeta do Sistema Solar. Independentemente dos julgamentos éticos sobre o que pode ou não ter acontecido, o fato é que Ortiz e sua equipe realmente foram os primeiros a fotografar o EL-61. Mas sempre ficou a suspeita de que eles só vasculharam as imagens antigas depois de obterem online a localização apontada pelas observações de Brown. Por isso, nos registros do Minor Planet Center, o crédito pela descoberta foi dado à equipe europeia, embora, talvez como forma de amenizar os ânimos, a escolha do nome tenha sido deixada para a equipe de Brown, que batizou o objeto de Haumea. Polêmicas à parte, os astrônomos agora tinham em mãos um ponto brilhante que se movia pelo cinturão de Kuiper em uma órbita aparentemente comum. Mas o que ele realmente era em termos de massa, tamanho e, mais intrigante ainda, formato físico, ainda estava longe de ser compreendido. Na ausência de evidências em contrário, se assumiu inicialmente que Haumea tinha uma forma aproximadamente esférica. Mas qual seria seu tamanho? Muitas vezes, quando astrônomos descobrem objetos assim, eles não sabem de fato qual é o tamanho, apenas o brilho. E ele nos diz quanto da luz solar é refletida, mas esse brilho pode significar que o objeto é grande e reflete muita luz, ou que é pequeno, mas extremamente refletivo, como uma bola de neve. Então, como eles fariam para determinar o tamanho a partir do brilho? E mais complicado ainda, como determinariam a massa? No caso de Haumea, diferente de outros planetas anões, a sorte deu uma grande ajuda aos astrônomos. Logo após sua descoberta, 2 pequenos satélites foram detectados orbitando o objeto. O primeiro, posteriormente batizado de Hi'iaka, em homenagem à filha mais velha da deusa Haumea, foi descoberto em 28 de janeiro de 2005 por meio de dados do Observatório Keck. Para isso, utilizaram um sistema de óptica adaptativa com estrela-guia a laser, que corrigia em tempo real a turbulência atmosférica. A partir de 5 observações realizadas ao longo de 6 meses, foi possível determinar com precisão a órbita do satélite e mais tarde seu tamanho. O resultado? Hi'iaka tem cerca de 310 quilômetros de diâmetro
e orbita Haumea a uma distância de 49.500 quilômetros, completando uma volta em 49 dias. Já o segundo satélite, descoberto em 30 de junho de 2005, foi nomeado Namaka, a filha mais nova da deusa, e tem apenas 170 quilômetros de diâmetro, orbitando mais próximo do corpo principal. Pode parecer que a descoberta de 2 pequenos satélites não muda muita coisa, mas na verdade é de extrema importância. Quando se conhece a distância do satélite até o corpo principal e seu período orbital, é possível aplicar a terceira lei de Kepler para calcular a massa do corpo central. E esse cálculo mostrou que Haumea possui cerca de 1/3 da massa de Plutão, uma confirmação de que estávamos diante de um planetoide realmente grande, o maior em termos de massa depois de Eris, Plutão e Makemake. Infelizmente, saber a massa ainda não nos diz tudo sobre o tamanho real de um objeto. Um planeta, asteroide ou corpo do cinturão de Kuiper pode ser pequeno e denso, como se fosse feito de rocha, ou grande e pouco denso, como se fosse composto de gelo. Para estimar o tamanho, é necessário fazer suposições sobre sua densidade e, assim, tentar deduzir do que ele é feito. Claro, o brilho aparente também pode dar pistas sobre o tamanho, mas isso depende de outro fator importante: o albedo. Ele representa a porcentagem de luz refletida por uma superfície em relação à luz incidente. Mas ainda assim, como já vimos, um objeto pode ser brilhante porque é grande ou porque sua superfície reflete muita luz solar. No caso de Haumea, a análise da cor superficial não trouxe indícios muito claros. A coloração era neutra, como a de muitos outros objetos do cinturão de Kuiper, sugerindo uma superfície composta por uma mistura de gelo e materiais ricos em carbono. No entanto, a grande surpresa veio algum tempo após a descoberta, quando se estudou a curva de luz de Haumea, que apresentava variações acentuadas em um período de 3,9 horas. Isso só podia ser explicado por um período de rotação extremamente rápido, o que indicava que Haumea era o objeto de pelo menos 100 quilômetros de diâmetro mais rápido em rotação de todo o sistema solar. Mas havia um problema. Uma rotação tão rápida modificaria qualquer forma originalmente esférica, transformando o objeto, independentemente da densidade, em um corpo alongado, com forma triaxial. E isso seria inédito para um KBO daquele porte. Os astrônomos já tinham conseguido determinar alguns parâmetros, como luminosidade, massa e período de rotação. Seria possível combiná-los para calcular o tamanho real de Haumea? A resposta é sim, ainda que de forma hipotética e aproximada. Foi aí que os computadores entraram em cena, com sua capacidade de processar milhares de modelos baseados nas características conhecidas e comparar os resultados com os dados reais obtidos pelas observações. Assim, foi determinado que a forma mais provável de Haumea era a de um elipsoide triaxial, com dimensões aproximadas de 2.000 por 1.500 por 1.000 quilômetros, ou seja, um ovo gigante coberto por gelo. Mas mesmo tendo uma boa noção do seu tamanho, essa ainda era uma estimativa aproximada. Então você deve estar se perguntando agora: se os astrônomos conseguem determinar o tamanho de exoplanetas a anos-luz de distância, como já vimos muitas vezes aqui no canal, como não conseguem fazer o mesmo com um objeto no nosso próprio sistema solar? Bom, quando se trata de exoplanetas, a maioria das detecções acontece por meio do método de trânsito. Isso quer dizer que os astrônomos observam a estrela e medem quanto da sua luz é bloqueada quando o planeta passa na frente dela. Como a estrela está muito longe e brilha forte, qualquer queda na luz é muito perceptível, e dá para calcular com uma boa margem o tamanho do planeta que fez sombra ali. Já quando se fala de planetas anões, não temos essa oportunidade, quer dizer, até temos algo parecido, mas ocorre muito raramente e precisa de uma série de fatores para dar certo. Essa é a chamada ocultação estelar. Esse fenômeno acontece quando um corpo do sistema solar visto da Terra passa na frente de uma estrela
projetando uma sombra. A partir da medição do tempo em que a estrela desaparece, reaparece e da forma como sua luz se apaga, é possível reconstruir o perfil projetado do corpo ocultador e, às vezes, até detectar a presença de uma atmosfera. Claro, esse método não pode ser usado sempre, já que ocultações por objetos tão pequenos são extremamente raras. Mas, como tudo que envolve a descoberta de Haumea se resume a muita sorte, alguns anos mais tarde, algo extraordinário e inesperado aconteceria. Foi apenas em 2017, muitos anos após sua descoberta, que algo aconteceu. Dados apontavam que no dia 21 de janeiro daquele ano, Haumea ocultaria uma estrela de 17ª magnitude, cerca de 25.000 vezes mais fraca que a estrela menos brilhante visível a olho nu. A faixa de totalidade do evento atravessaria a Europa Central. Dezenas de observadores, tanto profissionais quanto amadores, acompanharam o fenômeno naquela região, com o objetivo de medir a duração da ocultação, ou, pelo menos, relatar a ausência dela em seus respectivos locais. Graças a esses dados, foi possível reconstruir a forma tridimensional completa do planeta anão. E o resultado surpreendeu. Haumea possui um eixo maior de pelo menos 2.322 quilômetros, maior do que se pensava, e comparável ao diâmetro de Plutão e de Eris, os planetas anões mais massivos do Sistema Solar, que medem 2.375 e 2.325 quilômetros, respectivamente. Essa proximidade com os números gerados anteriormente mostra como as simulações por computador são importantes e como elas podem chegar bem próximas ao valor real. Bom, com a massa e o tamanho agora conhecidos, finalmente foi possível calcular a densidade média de Haumea, 1,8 gramas por centímetro cúbico, um valor consideravelmente menor que os 2,6 gramas por centímetro cúbico, estimados anteriormente com base na ideia de que sua forma alongada se devia ao equilíbrio hidrostático. Com isso, a imagem geral do objeto começava a se formar, mas ainda havia uma peculiaridade no ar, talvez a mais surpreendente de todas. Durante a ocultação, antes e depois do evento central, foram registradas quedas inesperadas e breves no brilho da estrela. Esse comportamento incomum era semelhante ao observado em 1977, quando quedas de luminosidade inesperadas durante uma ocultação levaram à descoberta dos anéis extremamente tênues de Urano. Talvez por isso, as flutuações de brilho detectadas em Haumea foram rapidamente atribuídas à presença de um anel que, mais tarde, revelou ter 4.560 quilômetros de diâmetro e 70 quilômetros de largura, uma estrutura provavelmente composta por detritos gelados e que está no mesmo plano do equador de Haumea e da órbita do satélite Hi'iaka. Um achado completamente inesperado, ainda mais se tratando de um objeto tão bizarro em forma e localização. O raio do anel coincide com uma ressonância de movimento médio de 3:1 com o período de rotação de Haumea, ou seja, a cada 3 rotações do planeta anão, as partículas do anel completam uma órbita. Assim, o planeta anão passou a ser visto como uma espécie de mini-Saturno, o único objeto transnetuniano conhecido com essa característica. Mas não são só planetas e planetas anões que podem possuir essa característica. O primeiro asteroide a apresentar um sistema de anéis foi Chariklo, com 230 quilômetros de diâmetro. A descoberta também foi feita por meio da observação de uma ocultação estelar, em 3 de junho de 2013. Outro corpo menor, o Centauro Quiron, com 166 quilômetros de diâmetro, também é suspeito de abrigar um anel. No entanto, esses 2 asteroides são pequenos e pertencem à classe dos Centauros, corpos que transitam entre as órbitas de Saturno e Netuno. Já Haumea é um corpo muito mais distante do Sol, de uma classe dinâmica completamente diferente, bem maior que Chariklo ou Quiron, possuindo 2 satélites e uma forma triaxial em comum. E todas essas bizarrices trazem muitas perguntas.
Será que os anéis são estruturas comuns em grandes objetos do cinturão de Kuiper? E se sim, como eles se formaram? Teria a evolução do cinturão de Kuiper sido muito mais violenta do que se imaginava? Os anéis têm alguma relação com a forma bizarra de Haumea? E por que ele não possui uma atmosfera rarefeita como Plutão? A primeira pergunta começou a ser respondida de forma positiva em 2023, com a descoberta de 2 anéis tênues ao redor do grande Cabot Quauar. Já as outras perguntas ainda estão sendo investigadas. A hipótese mais aceita é a de que há 4,5 bilhões de anos, quando o Sistema Solar ainda se formava, Haumea era uma bola de gelo e rocha com mais ou menos o tamanho de Plutão. Nesse período, um outro grande objeto do cinturão de Kuiper teria colidido com Haumea. Essa colisão teria derretido boa parte do gelo superficial e aumentado de forma desproporcional sua velocidade de rotação. A força centrífuga resultante, então, teria alongado o corpo, dando origem à sua forma semelhante a uma bola de futebol americano. Parte dos destroços desse impacto se aglutinou para formar os satélites, e o material mais fino teria dado origem ao anel. Esse cenário também foi reforçado com a descoberta de outros objetos no cinturão de Kuiper, que compartilham órbitas muito semelhantes à de Haumea. E o mais interessante, a colisão teria ocorrido em uma região do espaço onde os objetos não permanecem por muito tempo. Isso porque, devido à ressonância gravitacional com Netuno, suas órbitas tendem a se tornar instáveis e, eventualmente, eles podem migrar para o sistema solar interno. Se estivesse mais próxima do Sol, chamaríamos Haumea e seus fragmentos de cometas. De fato, o impacto colossal que criou a família de Haumea certamente produziu inúmeros fragmentos menores, e muitos deles já devem ter cruzado o céu da Terra como cometas brilhantes. No fim das contas, mesmo com as peças ainda incompletas, o antigo 2003 L61 está se revelando um daqueles objetos que, em algum ponto da jornada científica, para se montar o quebra-cabeça do Sistema Solar, força uma revisão radical de ideias já estabelecidas. Antes de sua descoberta, ninguém imaginava que um planeta anão tão grande pudesse ter um formato tão diferente daquele exigido pelo chamado equilíbrio hidrostático. Justamente um dos critérios adotados pela União Astronômica Internacional para definir o que pode ou não ser chamado de planeta ou planeta anão. E eu já sei o que você está pensando. Seria incrível poder ir até lá e confirmar tudo com os próprios olhos, ou pelos olhos de uma sonda, como a New Horizons fez com Plutão. Infelizmente, devido à distância e complexidade, nenhuma missão para Haumea foi planejada até agora. E isso é triste, porque seria simplesmente espetacular e emocionante poder ver de perto um objeto tão alienígena, tão contraditório e tão fascinante. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. Esse mundo, à primeira vista, parece ser um lugar vazio e desinteressante, mas se olharmos mais de perto, ele se revela, na verdade, um planeta dinâmico e incrível. Apesar de ser um local extremamente quente, há água em seus polos. Além disso, a superfície de Mercúrio também é um local fascinante e vem surpreendendo os cientistas há anos. Lá eles encontraram os tipos mais raros de crateras de impacto, e até mesmo formas de relevo desconhecidas para a ciência moderna. Embora Mercúrio seja muito pequeno, possui um campo magnético forte o suficiente para proteger sua superfície do vento solar, sendo ao lado da Terra os únicos planetas rochosos do Sistema Solar a possuírem uma magnetosfera. E se não bastasse, Mercúrio também possui uma atmosfera, bem fina é verdade, mas que já deveria ter sido devastada há muito tempo.
Mercúrio tem um raio de 2.439 quilômetros e está em média a apenas 57,9 milhões de quilômetros do Sol. Isso é cerca de 2,5 vezes mais próximo do que a distância entre a Terra e a nossa estrela. Portanto, um ano no planeta leva 88 dias. Aqui nesse mundo extremo, a temperatura chega a 427 graus Celsius, mas devido à sua atmosfera muito fina, pode cair para menos 173 graus Celsius à noite. Aliás, Mercúrio gira muito lentamente em torno de seu eixo. Um dia nesse planetinha equivale a 59 dias terrestres, ou seja, o dia e a noite no planeta duram 3 meses cada. Mas o que será que causa essa rotação lenta? Mercúrio não é bloqueado pela força de maré em relação ao Sol, como se pensava há muito tempo. Ele está em uma ressonância orbital com a estrela em uma proporção de 3:2, girando em torno de seu eixo 3 vezes em 2 revoluções ao redor do Sol. Isso significa que em cada volta que Mercúrio dá ao redor do Sol, ele gira 1,5 vezes ao redor do seu próprio eixo, ou seja, um ano em Mercúrio leva 1 dia e meio. Acredita-se que Mercúrio no passado poderia estar em ressonância de 1:1, estando completamente travado pela força de maré, mas algo provavelmente causou a mudança na taxa de rotação, como é sugerido por suas muitas crateras, incluindo a Bacia Caloris Planitia. Por outro lado, alguns estudos sugerem que Mercúrio gira na mesma velocidade desde o início de sua formação. Outro fator importante que influencia a rotação e a temperatura de Mercúrio é sua órbita excêntrica. Ela é alongada e se assemelha ao formato de um ovo. Então, dependendo de sua posição, a distância de Mercúrio ao Sol pode variar de 47 milhões a 70 milhões de quilômetros. A órbita de Mercúrio tem outra peculiaridade que só foi descoberta recentemente: um anel de poeira planetária. Segundo os cientistas, essa camada fina de poeira cósmica detectada na órbita de Mercúrio possui cerca de 15 milhões de quilômetros de largura. A descoberta foi possível graças ao uso de satélites que recolhem imagens estereoscópicas do Sol e que revelaram o padrão circular da poeira onde se projetava a luz solar. Previsões anteriores indicavam que tanto a Terra como Vênus atraem poeira espacial para suas órbitas graças às suas forças gravitacionais. Mas se pensava que Mercúrio não compartilhava a mesma característica, já que o calor extremo do Sol vaporizaria de imediato a poeira cósmica, deixando a área limpa, o que se mostrou não ser o caso. A fonte do anel poderia ser resultado da colisão entre asteroides e meteoritos na região da órbita de Mercúrio. E o limite de até onde essa poeira cósmica vai em direção ao Sol pode dizer aos cientistas mais sobre a composição da própria poeira e fornecer pistas de como os planetas se formaram no jovem sistema solar. Os cientistas acreditam que tal fenômeno pode não ser único, mas comum em outros sistemas planetários, onde diferentes objetos espaciais constantemente colidem com planetas sem uma atmosfera significativa. Curiosamente, apesar de seu tamanho pequeno, Mercúrio possui um campo magnético. Além da Terra, esse é o único outro planeta rochoso do sistema solar a apresentar atualmente um campo magnético que se estende ao espaço ao seu redor. Embora seja o menor campo magnético de todo o sistema solar, dos que possuem claro e tenha apenas 1% da força do da Terra, ainda é capaz de desviar as partículas carregadas do vento estelar, disparadas em direção ao planeta. No entanto, a magnetosfera provavelmente tem falhas, ou seja, possui buracos pelos quais a radiação solar pode penetrar. Mas como será que os pesquisadores fizeram para detectar o campo magnético de Mercúrio? Devido aos intensos bombardeios de asteroides e atividade tectônica nas primeiras centenas de milhões de anos, desde o início da formação da Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos, não se sabe exatamente quando o campo magnético terrestre, que ajuda a proteger a vida em nosso planeta dos piores efeitos da radiação solar, surgiu. Análises de algumas das rochas mais antigas já encontradas na crosta terrestre, porém,
sugerem que ele já estava presente há pelo menos cerca de 3,5 bilhões de anos, e foi com um princípio parecido com o usado para fazer esta medição, já que essas rochas guardam registros do campo magnético sob o qual foram formadas, e talvez até um pouco de sua força, como uma espécie de fóssil geofísico que cientistas liderados por Katherine Johnson, da Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá, calcularam a idade do campo magnético de Mercúrio a partir dos dados da sonda Messenger. Lançada pela NASA em 2004, a sonda entrou na órbita de Mercúrio em 2011. Nesse período, sua trajetória em torno do planeta a colocava entre 200 e 400 quilômetros acima da superfície, longe demais para que seus instrumentos pudessem captar os ínfimos efeitos de rochas magnetizadas da crosta. Com o combustível da Messenger acabando, porém, os responsáveis pela missão, inicialmente prevista para durar apenas 1 ano, deixaram a nave se aproximar cada vez mais do planeta, chegando a altitudes que variavam entre 14 e 40 quilômetros, até se espatifar na superfície do planeta em abril de 2015. E foi neste período que o magnetômetro da sonda pôde detectar os fracos sinais de perturbações do campo magnético de Mercúrio no espaço, exercidas pelas rochas imantadas de sua superfície. Segundo o estudo, baseado nos dados da Messenger, o campo magnético de Mercúrio, hoje muito fraco, pode ter sido no passado tão forte quanto o da Terra. Assim, ele teria sofrido um processo inverso do que aconteceu com o nosso, que ganhou força com o tempo, já que outras pesquisas indicam que há 3,5 bilhões de anos, o campo magnético terrestre era de 30 a 50% mais fraco do que é hoje. E embora não se saiba quando o campo magnético de Mercúrio e mesmo o da Terra irão desaparecer, os cientistas têm suspeitas de que isso pode acontecer, pois existem indicações de que Marte também teve o seu, que foi misteriosamente desligado há cerca de 3 bilhões de anos. O campo magnético ativo de Mercúrio sugere que o planeta também tem um núcleo ativo, já que ele é gerado pelo movimento do metal líquido no interior do planeta. E esse núcleo é incrivelmente grande, possuindo 1/3 da massa total do planeta e com um raio de 1.900 quilômetros, que é quase 1/3 o raio da Terra. Levando em consideração o tamanho desse núcleo, o professor de geologia da Universidade de Maryland, William McDonough, explica os processos iniciais de formação do Sol. Quando o Sol recém-nascido estava rodeado por um disco protoplanetário, a maior parte do metal formado permaneceu mais próxima dele. Como o metal é pesado, é difícil expulsá-lo para longe com gás. Então, a grande concentração de metal perto do Sol, durante as primeiras etapas do nascimento planetário, poderia ter construído o núcleo de Mercúrio, o que explicaria esse tamanho enorme. No entanto, ainda há prováveis razões para a alta proporção de metal em comparação com os silicatos em Mercúrio. Os cientistas especulam que o planeta provavelmente poderia ter sido muito maior do que é agora. No entanto, várias catástrofes podem ter impedido o acúmulo de sua massa. Uma dessas catástrofes poderia ter sido a influência da formação da Terra e de Vênus. Ambos os planetas podem ter se formado mais perto do Sol e depois migrado para suas órbitas atuais, basicamente levando a maior parte do material de construção que era destinado a Mercúrio. Por outro lado, a composição de Mercúrio poderia ser o resultado de um impacto com outro corpo grande, causando a perda de 1/3 de seu manto. Isso também explicaria a composição atual do núcleo de Mercúrio. Uma colisão com outro corpo celeste massivo também poderia ter empurrado Mercúrio, que estava mais distante do Sol, para sua órbita atual. Impactos de outros objetos espaciais, cujas marcas é possível ver por toda a superfície de Mercúrio, poderiam ter continuado a remover a superfície de silicato do planeta. No entanto, todas essas suposições são apenas hipotéticas, então devemos esperar mais estudos sobre esse pequeno planeta rochoso. E é justamente com esse objetivo que uma nova missão está quase chegando na órbita do planeta. Mas calma, vamos falar disso já já. Mercúrio é um planeta fascinante,
E quanto mais estudarmos esse mundo, mais perto chegaremos de desvendar os mistérios da formação do nosso sistema solar. O problema é que Mercúrio é extremamente difícil de estudar. Isso se deve à sua proximidade com o Sol, tornando o planeta complicado de se observar, o que só é possível próximo ao nascer do Sol e logo após o entardecer. Além disso, o pequeno planeta é extremamente complicado de alcançar, devido à fortíssima atração gravitacional da nossa estrela e, claro, a temperatura. Portanto, uma sonda enviada para explorar Mercúrio deve se aproximar do planeta com muito cuidado, o que é demorado e arriscado e quase sempre dentro dos limites de temperatura aceitáveis para a operação. Por isso, apenas 2 missões, Mariner 10 e, como vimos, a Messenger, foram enviadas para Mercúrio. Sem elas, dificilmente saberíamos tudo o que sabemos hoje sobre o planeta. A Mariner 10 foi a primeira missão a usar a atração gravitacional de outro planeta para chegar a seu destino, no caso, um apoio gravitacional de Vênus. Para suas manobras, a espaçonave usou a pressão da radiação solar em seus 2 painéis solares. Usando seus instrumentos, a Mariner 10 foi capaz de confirmar uma superfície coberta de crateras, bem como detectar a magnetosfera e a atmosfera rarefeita de Mercúrio. Além disso, foi a Mariner 10 que descobriu o grande núcleo do planeta. A sonda também mediu a temperatura em ambos os lados, diurno e noturno, e foi capaz de tirar mais de 2.700 imagens do planeta, permitindo que os cientistas criassem um mapa de quase metade da superfície de Mercúrio a partir dessas imagens. A missão durou cerca de 1 ano. Após orbitar o Sol no final de março de 1975, a Mariner 10 parou de transmitir sinais para a Terra, mas pode estar orbitando o Sol até hoje. A sonda Mariner 10 foi seguida pela sonda Messenger 30 anos depois. Ao contrário de sua antecessor, a Messenger não apenas sobrevoou Mercúrio, mas também foi a primeira espaçonave a orbitar o planeta, o que proporcionou dados mais detalhados e interessantes. Os principais objetivos da Messenger eram coletar informações sobre a composição química do planeta e sua exosfera, estudar, como vimos, o campo magnético e suas fontes, e estudar a atividade geológica no passado de Mercúrio, além do estado de seu núcleo no momento. Antes de entrar na órbita de Mercúrio, a Messenger fez 3 órbitas ao redor do planeta, diminuindo a velocidade da espaçonave. Desde o início do voo até 2014, a sonda conseguiu tirar incríveis 250.000 fotos de Mercúrio. No geral, a missão durou cerca de 10 anos. Durante esse período, fez muitas descobertas interessantes e inesperadas. Uma das mais incríveis pode ser considerado o mapa completo de Mercúrio. A Messenger capturou todas as crateras e bacias na superfície do planeta, permitindo que os cientistas estudem sua geologia e profundidade. Além disso, a sonda conseguiu determinar a composição química de Mercúrio. Sua superfície contém, em sua maioria, silicatos, principalmente basalto, oxigênio e cálcio. A superfície também é rica em enxofre, cerca de 20 vezes mais rica que as superfícies da Terra, da Lua e de Marte. A sonda Messenger também encontrou quantidades superficiais menores que o esperado de titânio e ferro. A composição do planeta, juntamente com imagens de algumas regiões, sugere que Mercúrio pode ter sido vulcanicamente ativo no passado e até mesmo completamente coberto por um oceano de magma. Quando o planeta esfriou após essa atividade geológica, elementos pesados como o ferro afundaram, o que explica a pequena quantidade na superfície. A fase do oceano de magma preencheu a atmosfera com substâncias voláteis, incluindo enxofre, sódio e cloro, que evaporam apenas quando expostos a altas temperaturas. Agora, como sabemos, o planeta não está mais ativo, e à medida que esfriava, ele começou a encolher, formando fissuras e cordilheiras em sua superfície. Além dos vestígios de erupções de lava, a Messenger também fez outra descoberta incrível e inimaginável. Apesar do calor infernal, a sonda detectou água em Mercúrio. A água existe lá na forma de gelo. Apesar da alta temperatura da superfície, o interior de algumas crateras não é aquecido pelos raios diretos do Sol.
Aqui as temperaturas são baixas e a luz solar nunca atinge a superfície. Então a água permanece sempre congelada. Já em 2010, a sonda tirou uma foto incrível, onde é possível ver grande parte do sistema solar. A imagem foi nomeada de retrato de família, assim como a sonda Voyager 1 fez em 1990. As descobertas da Messenger reafirmaram uma das coisas que eles já sabiam. A superfície de Mercúrio tem uma topografia interessante. Embora seja quase inteiramente coberta de crateras, também possui áreas quase completamente lisas, além de cordilheiras e fossas. É difícil determinar o número exato de crateras, mas até o momento já foram identificadas 567 crateras no planeta. A maioria delas são crateras de impacto, ou seja, danos causados por impactos com pequenos corpos cósmicos. Essas crateras são divididas em simples e complexas. Elas possuem diferenças geológicas, nas bordas, picos e etc. Na superfície de Mercúrio, predominam as crateras simples, especialmente no sul. Elas geralmente têm tamanhos entre 1 a 14 quilômetros de diâmetro. As crateras complexas são um pouco menos comuns. Elas são maiores que as simples, variando de 15 a 270 quilômetros de diâmetro. No entanto, Mercúrio possui o maior número dessas lesões topográficas do que qualquer outro objeto no sistema solar. Assim, na superfície do planeta há 110 crateras com um pico no meio, enquanto, por exemplo, na Lua há apenas 17 crateras desse tipo. Se você achou as crateras grandes, calma. Aqui também existem diversas bacias de impacto. Elas podem medir de 300 a incríveis 1.500 quilômetros de diâmetro. O tamanho absurdo dessas bacias pode ser explicado pelo aumento da velocidade dos corpos impulsionados pela gravidade do Sol e uma atmosfera facilmente penetrável. Algumas das bacias mais famosas são as bacias Calores e Rembrandt. Calores é a maior cratera de Mercúrio, com 1.550 quilômetros de diâmetro. Na imagem detalhada, os cientistas descobriram que anteriormente estava preenchida com lava. É sugerido que o objeto que colidiu com o planeta e formou Calores também pode ter criado o terreno caótico de Mercúrio. Já esse é Rembrandt, a segunda maior cratera, com cerca da metade do tamanho de Calores. Provavelmente também foi coberto por lava em estágios anteriores, o que explica por que a área ao seu redor é tão suave. Existem também tipos especiais e raros de crateras no planeta, incluindo crateras elípticas, poligonais e as chamadas crateras fantasmas. Todos esses tipos têm diferentes mecanismos de formação. Por exemplo, uma cratera elíptica é formada devido à baixa velocidade e grande volume do corpo espacial que a formou. Essas crateras representam cerca de 2 a 4% de toda a superfície. A maior cratera elíptica é a Sveinsdottir, com 220 quilômetros de comprimento. As crateras poligonais com várias angulações provavelmente surgem devido à estrutura da crosta planetária e sua deterioração. Há cerca de 33 delas em Mercúrio. Já as crateras fantasmas são pouco visíveis porque seus fundos estão cheios de depósitos de lava, mas são distinguíveis por cristas ao longo das bordas, formadas pela rápida acumulação de fluxos de lava. O último tipo interessante de cratera, que curiosamente também pode ser visto na Lua, é uma cratera com sistema de raios. Sua principal característica é o conjunto de linhas radiais ao redor da cratera, formados pelo material ejetado no impacto. Algumas crateras apresentam um sistema de raios enorme. Por exemplo, as linhas mais longas em Mercúrio são da cratera Hokusai, com 4.500 quilômetros de comprimento. Quanto mais brilhante for as linhas, mais jovem é a cratera. Isso porque o material ejetado no impacto tende a desaparecer ao longo do tempo. Graças a essas cicatrizes na superfície de Mercúrio, os cientistas podem estudar a dinâmica da atividade geológica do planeta e sua idade. Mas não é só de buracos que esse mundo é composto. 27% da superfície total do planeta é ocupado por planícies quase que perfeitamente lisas, com poucas crateras. Essas planícies são encontradas em todas as latitudes.
bem como ao redor de grandes bacias. 2/3 delas são formadas devido à atividade vulcânica, e o restante é provavelmente devido a emissões de partículas vulcânicas pela bacia Caloris Planitia. Tudo isso nos mostra o quanto a superfície de Mercúrio foi dinâmica no passado. Mercúrio é um planeta muito valioso para estudar a dinâmica das mudanças de superfície, bem como os mecanismos de formação de diferentes formas de relevo. Para tentar desvendar os segredos de Mercúrio, em 2018, uma nova espaçonave foi enviada para observar o primeiro planeta do Sistema Solar, que dará continuidade ao legado da Mariner 10 e Messenger, a sonda Bepi-Colombo. Seu nome é uma homenagem ao cientista Giuseppe Colombo, que desenvolveu a técnica de assistência gravitacional, que se mostrou fundamental para a exploração espacial. A missão consiste em 2 espaçonaves separadas que observarão Mercúrio de perto e de longe ao mesmo tempo, com o objetivo principal de responder às perguntas levantadas pela Messenger. Ou seja, a Bepi-Colombo investigará com mais detalhes a origem e as causas do deslocamento do campo magnético, depósitos de água nas crateras, cavidades e os mecanismos de sua formação. No fim desse ano, 2026, a Bepi-Colombo deverá entrar na órbita de Mercúrio e começar seu trabalho. Se tudo der certo, este novo estudo será capaz de resolver a maioria dos mistérios deste planeta, o que com certeza irá contribuir para o nosso entendimento da história do Sistema Solar. Ao contemplarmos a vastidão do espaço e as maravilhas do Sistema Solar, cada missão espacial nos aproxima um pouco mais dos segredos cósmicos que nos cercam. Desde os primórdios da exploração espacial até os avanços tecnológicos contemporâneos, cada sonda, cada pesquisa, nos oferece uma visão mais profunda e detalhada do universo que habitamos. Das primeiras imagens capturadas pela Mariner 10, à incrível variedade de dados revelados pela Messenger, cada missão dedicada a Mercúrio tem sido uma jornada de descoberta e aprendizado. Através delas, aprendemos sobre as crateras que pontilham sua superfície, as planícies vulcânicas que se estendem por suas terras, e até mesmo sobre a presença de água, escondida nas sombras de suas crateras polares. Ao lançarmos nosso olhar em direção a Mercúrio, não apenas aumentamos nossa compreensão do universo ao nosso redor, mas também lançamos luz sobre os processos fundamentais que moldaram não apenas nosso planeta, mas todos os mundos do Sistema Solar. Água líquida foi detectada em Marte. Isso mesmo, um mundo que parecia ser morto, seco e empoeirado pode ser bem mais promissor do que a gente imaginava. Toda essa água foi encontrada em um gigantesco reservatório subterrâneo, e esse reservatório é tão grande que poderia cobrir todo o planeta, com uma camada de água entre 1 a 2 quilômetros de profundidade. E com isso, os cientistas estão muito perto de resolver um dos maiores mistérios sobre Marte. O que aconteceu com toda a água do planeta vermelho? Houve um tempo em que Marte era bem parecido com a Terra, isso mesmo. Não lembrava em nada esse deserto seco e empoeirado que conhecemos hoje. Bilhões de anos atrás, o planeta tinha uma atmosfera mais densa e um clima mais quente, permitindo que a água líquida fluísse pela sua superfície. Mas como será que esse mundo saiu disso para isso? Por que a presença de água é tão importante na Terra ou em outros planetas? E, finalmente, como os cientistas fizeram para finalmente detectar água líquida no planeta vermelho? Você já deve ter ouvido falar em diversos lugares que a água é importante para a vida. É por isso que é feito tanto barulho quando ela é descoberta em outros mundos.
como por exemplo quando foi detectada em Encelado pela Cassini, ou agora em Marte. Mas você já se perguntou o porquê disso? A água é muito mais do que apenas algo que bebemos para matar a sede. Ela é literalmente a base da vida que conhecemos. Sua importância vai além do que imaginamos, começando pelo fato de ser conhecida como o solvente universal. Isso significa que ela tem uma habilidade incrível de dissolver substâncias, o que é crucial para o transporte de nutrientes e a remoção de resíduos nas células. Basicamente, a água é como o Uber das substâncias dentro do nosso corpo, sempre garantindo que tudo chegue ao lugar certo. Além disso, a água é essencial para regular a temperatura. Ela tem a capacidade de absorver e liberar calor sem mudar muito de temperatura, o que funciona como um ar-condicionado natural, mantendo tudo sob controle mesmo em situações extremas. Outro ponto fundamental é que muitas das reações químicas que acontecem em nosso corpo, como a digestão e a produção de energia, só ocorrem na presença de água. Pense nela como o óleo que mantém a nossa máquina biológica funcionando de forma suave e eficiente. E não podemos esquecer que o plasma, que é a parte líquida do sangue, é composto principalmente de água. E é essa parte do sangue que carrega oxigênio e nutrientes por todo o corpo, fazendo da água o motoboy essencial que garante que cada célula receba o que precisa para sobreviver. Já para os organismos, a água também é importante para manter a estrutura e o suporte. Em organismos unicelulares, ela ajuda a manter a forma das células e nos multicelulares regula o volume e a pressão, garantindo que tudo permaneça no seu devido lugar. Resumindo, sem água não haveria vida. É por isso que, ao procurar vida em outros planetas, os cientistas sempre fazem a mesma pergunta: será que tem água por lá? Então Marte também tinha esse ingrediente crucial para a vida. Na verdade, Marte teve um início bem mais tranquilo que a Terra, o que possibilitou o desenvolvimento bem mais rápido do planeta vermelho, justamente por ser menor e mais distante do Sol. Além disso, a Terra provavelmente sofreu um evento de colisão com outro grande corpo, o que inclusive deu origem à nossa Lua, mas atrasou a formação final do nosso planeta, algo que não aconteceu com Marte. Se esse atraso foi bom ou não para o surgimento da vida na Terra, eu não sei. Mas o que eu sei é que a prosperidade em Marte não durou muito tempo. O planeta perdeu sua atmosfera, e a água foi literalmente para o espaço. Mas antes de vermos como o planeta vermelho perdeu sua proteção, é importante novamente reforçar como os cientistas fizeram para montar esse quebra-cabeça que é a história da água em Marte. A primeira evidência é a vasta rede de vales e canais de escoamento. Marte é repleto de formações que se assemelham muito aos vales de rios e deltas aqui da Terra. Essas redes de vales ramificados sugerem que a água líquida uma vez esculpiu canais e depositou sedimentos na superfície marciana. A segunda evidência está na presença de minerais hidratados. A detecção de minerais que só se formam na presença de água, como argilas, sulfatos e certos tipos de sais, reforça a ideia de que a água existiu em Marte. Esses minerais foram encontrados por orbitadores, como o Mars Reconnaissance Orbiter, e também por rovers, como o Curiosity. E, finalmente, os rovers marcianos também descobriram formações rochosas sedimentares, semelhantes às que são formadas por processos aquáticos na Terra. Essas rochas em camadas, muitas vezes, mostram características como estratificações cruzadas, que ocorrem quando a água flui sobre uma superfície, e marcas de ondulação criadas por correntes de água. No entanto, entre 3 e 4 bilhões de anos atrás, Marte passou por uma série de eventos catastróficos que mudaram completamente sua história. O problema começou com o colapso de seu campo magnético. Assim como a Terra, Marte tinha um campo magnético global, criado por um efeito dínamo no núcleo derretido do planeta. Esse campo magnético teria protegido a atmosfera marciana dos ventos solares, um fluxo constante de partículas carregadas emitidas pelo Sol. Mas à medida que o núcleo de Marte foi esfriando, o efeito dínamo enfraqueceu e o campo magnético desapareceu. Com o campo magnético ausente, a atmosfera de Marte ficou vulnerável ao vento solar.
que lentamente foi desaparecendo. Com o tempo, boa parte da atmosfera foi literalmente varrida para o espaço, o que fez com que a pressão atmosférica caísse drasticamente. E se você prestou atenção nas aulas de física, sabe que a pressão ambiente controla o ponto de ebulição. Então, em um ambiente de alta pressão, como dentro de uma panela de pressão, a água pode ficar muito quente sem evaporar. É assim que a comida cozinha rápido, sem ficar seca. Mas no ambiente oposto, com baixa pressão, a água simplesmente vaporiza e desaparece, mesmo em temperaturas mais frias. É como se em uma panela de pressão, você estivesse segurando as moléculas de água no estado líquido, com toda aquela pressão. Mas, se você remover essa pressão, essas moléculas ficam livres para evaporar mais rápido, mesmo com menos calor. Isso acontece porque a pressão atmosférica que normalmente empurra as moléculas de água de volta para o líquido está mais fraca, deixando as moléculas escaparem com mais facilidade. E foi justamente isso que aconteceu com Marte. À medida que a atmosfera ficava mais fina, a água líquida na superfície escapava para o espaço. Além disso, a atmosfera rarefeita também reduziu o efeito estufa do planeta, levando-o a uma queda brusca na temperatura. Marte passou de um ambiente quente e úmido para o mundo frio e seco que conhecemos hoje. À medida que o planeta esfriou, toda a água líquida que sobrou congelou, se transformando em gelo, seja na superfície ou escondido sob o solo. Mas algo não batia. Mesmo levando em conta a água perdida para o espaço, Marte ainda deveria ter uma quantidade significativa de água. O gelo nos polos não era suficiente para explicar toda essa perda. E isso levantou uma questão intrigante. Onde está o resto da água de Marte? E se ela ainda existir, será que poderia potencialmente sustentar vida como a conhecemos? Este é o Insight da NASA, um dos heróis desconhecidos na exploração de Marte. Geralmente toda a glória vai para os rovers e mais recentemente também para o pequeno helicóptero Ingenuity. E eu não julgo, esse drone é incrível. Mas foi esse lander que mudou para sempre nossa compreensão de Marte. O InSight chegou à superfície do planeta vermelho em 2018, pousando numa região conhecida como Elysium Planitia. À primeira vista, esse local não parece ter nada de especial. Mas é só aparência mesmo. Esse é um local ideal para estudar o interior de Marte, além de ser uma zona plana e segura para o pouso. Uma vez que o lander foi implantado, ele usou um braço robótico para baixar 2 instrumentos na superfície, um sensor de fluxo de calor e um sismômetro. A missão principal do InSight era medir as vibrações produzidas por tremores de terra marcianos. Esses terremotos em Marte são como terremotos terrestres, no sentido de que são tremores naturais da superfície e do interior do planeta, causados por uma liberação repentina de energia. Na Terra, isso acontece por conta do movimento das placas tectônicas. Mas em Marte, não há placas tectônicas. Toda a superfície é uma única camada sólida. Então, parecia improvável que Marte experimentasse tremores frequentes. Mas, em 1976, o sismômetro a bordo do Lander Viking 2 da NASA detectou 2 eventos separados que pareciam muito com terremotos. 40 anos depois, o InSight foi enviado para confirmar a existência desses tremores. E foi exatamente isso que ele fez. Ao longo de seus 4 anos de missão, o InSight detectou mais de 1.300 tremores de terra, mas em 4 de maio de 2022, o maior deles decidiu dar um oi, um grande tremor, estimado em uma magnitude 5 na escala Richter, foi detectado pelo sismômetro do InSight, com vibrações que reverberaram pelo planeta por até 6 horas. A primeira coisa que os cientistas fizeram foi tentar descartar um impacto de meteoro. E conseguiram, já que para criar as ondas sísmicas detectadas pelo lander, seria necessário um impacto que deixasse uma cratera de aproximadamente 300 metros de diâmetro, o que não seria tão discreto assim e provavelmente detectado pelos satélites na órbita de Marte. Então, com o impacto de meteoro descartado, os terremotos marcianos, se é que esse termo é correto, foram oficialmente confirmados,
mesmo sem a presença de placas tectônicas. Existem alguns fatores naturais que podem explicar os tremores. A crosta de Marte é uma concha contínua, mas isso não significa que seja uniforme por todo o planeta. Existem áreas mais finas e outras mais grossas. Além disso, Marte tem vulcões gigantescos que criam enormes concentrações de massa na superfície, o que pode facilmente gerar um desequilíbrio, causando rachaduras e deslocamentos nos materiais da crosta. Esse desequilíbrio entre rochas mais finas e mais espessas é provavelmente o que criou essa monstruosidade conhecida como Valles Marineris. Escondida nesses sinais sísmicos, uma descoberta surpreendente foi feita: um grande reservatório de água líquida. Isso mesmo, Marte possui água líquida. A técnica utilizada para essa descoberta é similar àquela empregada na Terra para estudar a estrutura interna do planeta. Ao analisar como as ondas sísmicas se comportam ao atravessar diferentes materiais, os sismólogos podem inferir as propriedades dessas substâncias. Para localizar essa água oculta, os cientistas aplicaram modelos semelhantes aos usados na Terra para mapear aquíferos subterrâneos e campos de petróleo. O modelo revelou que os dados sísmicos eram melhor explicados se abaixo da superfície de Marte existisse uma camada de rochas ígneas fraturadas, cujas fissuras estavam preenchidas com água líquida. Essas rochas ígneas, formadas pelo resfriamento e solidificação de material rochoso fundido, ou magma, podem desenvolver fissuras que permitem a passagem e o armazenamento de água. Embora essas rochas não sejam as mais porosas, elas podem, em certas condições, reter água. E não vai pensando que a quantidade de água é pouca, meu amigo. É muita água, o suficiente para cobrir todo o planeta em mais de 1 quilômetro de profundidade. Com certeza, essa quantidade de água líquida em Marte é uma surpresa e tanto. Mas, aparentemente, oceanos subterrâneos podem ser mais comuns em mundos rochosos do que imaginamos, já que existe um bem aí, debaixo dos seus pés. Você sabia que há mais água abaixo da superfície da Terra do que em todos os oceanos combinados? Na verdade, pode haver cerca de 3 vezes mais água no subsolo do que nos mares. Agora, isso não quer dizer que a Terra seja oca, como acontece nos filmes do Godzilla ou em alguns vídeos de teoria da conspiração. E o mesmo vale para Marte. O que estamos falando aqui é de rocha porosa saturada com água líquida. Infelizmente para nós, o reservatório subterrâneo da Terra está a cerca de 700 quilômetros de profundidade, então não vamos chegar lá tão cedo. Mas em Marte, o oceano subterrâneo está muito mais perto da superfície, cerca de 10 a 20 quilômetros de profundidade, o que deixa algumas questões no ar sobre como ele chegou lá. Assim como na Terra, a água pode ter se formado no subsolo por um processo natural e pode estar presa lá há bilhões de anos, datando da mesma época em que Marte tinha água líquida em sua superfície. Também é possível que a água tenha migrado da superfície para esse reservatório subterrâneo. A causa desse evento ainda permanece um mistério, mas se a água realmente se moveu da superfície para baixo, ela pode ter levado junto os blocos de construção da vida. Mesmo na Terra, não temos como saber se nosso oceano subterrâneo suporta vida. E provavelmente nunca saberemos, já que o buraco mais profundo já perfurado, conhecido como Poço Superprofundo de Kola, na Rússia, atingiu uma profundidade de pouco mais de 12 quilômetros. E lá encontramos algumas coisas bem estranhas. Cientistas identificaram fósseis microscópicos de organismos unicelulares a até 7 quilômetros. E também encontraram água nessa mesma profundidade. Mas por que não continuar perfurando para ver o que acontece? Infelizmente não dá. No fundo do poço, a temperatura chega a 180 graus Celsius, sendo impossível continuar com a perfuração. Então, em teoria, se fizéssemos uma perfuração semelhante em Marte, poderíamos alcançar o reservatório subterrâneo de água, certo? Não é bem assim. Se na Terra já é difícil cavar um túnel nessa profundidade, imagina em outro planeta.
Tentar algo em um local tão distante e inóspito como Marte, hoje, infelizmente, é inconcebível para nós. Mas, de qualquer forma, agora sabemos que Marte aparentemente não é uma rocha congelada, morta e seca, mas na verdade é um mundo bem mais promissor do que imaginávamos. E isso me parece um sinal de que deveríamos ser, pelo menos, um pouco mais otimistas e abertos sobre o potencial do nosso próprio sistema solar, que sempre nos surpreende das maneiras mais incríveis. Embora a existência de água líquida em Marte não signifique automaticamente a presença de vida, essa descoberta abre possibilidades intrigantes. As condições nesse reservatório subterrâneo podem ser semelhantes aos ambientes na Terra onde a vida microbiana prospera, como em minas profundas ou no fundo do oceano. Os pesquisadores acreditam que, se existem condições habitáveis em Marte, elas provavelmente estão localizadas no subsolo. Esta descoberta sugere que entender o ciclo da água em Marte é crucial não apenas para compreender a evolução climática do planeta, mas também para avaliar seu potencial de sustentar vida. Se a vida já existiu ou ainda existe no planeta vermelho, pode estar escondida nessas águas subterrâneas, esperando para ser descoberta. Apesar dessas dificuldades, a descoberta do reservatório de água em Marte adiciona um capítulo emocionante à nossa compreensão do planeta. Ela abre novas possibilidades para futuras explorações. E embora esse objetivo esteja distante, ele desperta a imaginação sobre o que poderemos alcançar à medida que continuamos a explorar Marte e aprendemos mais sobre suas condições. Ao longo dessa jornada, ficou claro que o Sistema Solar nunca foi um lugar simples. O que mudou foi a nossa forma de enxergar. Mundos que pareciam estáticos revelaram transformações profundas. Planetas que julgávamos compreendidos começaram a se comportar de maneiras inesperadas. Descobertas recentes mostraram que, mesmo depois de séculos de observação, ainda estamos longe de entender plenamente o ambiente cósmico que chamamos de lar. E talvez essa seja a maior lição de todas. O Sistema Solar não é um conjunto de mundos congelados no tempo, girando calmamente ao redor do Sol. Ele é um sistema vivo, em constante reorganização. Um palco onde forças extremas moldam atmosferas, superfícies e interiores planetários, muitas vezes longe dos nossos olhos, mas nunca fora da nossa curiosidade. Cada nova missão, cada novo dado e cada sinal inesperado nos lembra de algo fundamental. O desconhecido não está apenas nas estrelas distantes. Ele está logo aqui, orbitando o mesmo Sol que aquece a Terra. Enquanto olhamos para exoplanetas a anos-luz de distância, o nosso próprio Sistema Solar continua nos surpreendendo, nos desafiando e, acima de tudo, nos convidando a continuar explorando. Porque entender esses mundos não é apenas uma questão de ciência. É uma forma de entender a nossa própria origem, o nosso passado e, talvez, o nosso futuro entre as estrelas. E se existe uma certeza depois de tudo isso, é que o Sistema Solar que achávamos conhecer ainda tem muito a revelar. Obrigado.